De qualquer coisa, a aprovação da reforma tributária em si já foi uma derrota mega, enorme. E eu sei que o assunto é extenso e tecnicamente chato. Portanto, sabendo disso, eu vou trazer nesse vídeo o que você precisa saber de mais importante. Então, já assumindo que o assunto em si é uma derrota para todos nós brasileiros, eu vou falar da picanha. Porque o governo queria taxar, a Lira tentou persuadir, mas de forma clara e didática. No fim das contas, quem bancou uma carne mais barata foi o PL do presidente Bolsonaro. E não o PT do Dilma. E a cena grotesca do PT tentando se apropriar desse fato foi o que me fez arrancar os cabelos de ódio. Então vamos de Exposa, que é pra deixar o coração quentinho. Dilma vinha dizendo nos últimos dias que caberia impostozinho na carne chique porque os pobres consomem frango e ovo. Eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você invente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Ou seja, a picanha virar abóbora. E essa era a posição do governo de forma clara e aberta, já que horas antes da votação as matérias eram essas aqui. Taxade sinaliza que o governo não deve recuar a posição sobre taxação de carnes. Ou seja, bora taxar. E isso é tão real que o UOL soltou essa matéria aqui também. Reforma. Lira faz acordo com PT e governo para não incluir carne. PL do Bolsonaro reluta. E a matéria diz exatamente o seguinte, abre aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um acordo com o PT e o governo federal para que a bancada não apresente destaque para isentar a carne de imposto na reforma tributária, segundo interlocutores. A resistência agora vem do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Só para ficar claro, o relator da reforma tributária é o Reginaldo Lopes, do PT de Minas. E o senhor Reginaldo, em seu relatório, não acatou a emenda proposta pelo PL de isentar carnes no plural, já que o governo queria taxar inclusive o frango. E foi exatamente assim que o senhor Reginaldo do PT apresentou seu relatório, sem nenhuma isenção. O combinado com Lira era de que o PT, partido do Dilma, sequer iria apresentar um destaque que vem depois da apresentação do relatório para tentar reverter isso aí. Acordo feito com o PT, faltava o PL do Bolsonaro, que viu o Dilma prometer picanha para todo mundo em período eleitoral, em cadeia nacional, e entendeu que o nível de estelionato eleitoral estava alto demais. Essa aí ele ia ter que cumprir. O Lira chegou até a ir à sede do PL falar com o Bolsonaro para ver se ele ajudava, porque não era para ninguém apresentar destaque e votarem o texto do relator como estava. Afinal, eles estavam simplificando o Brasil. A mídia não chegou a divulgar o resultado desse encontro, mas nós podemos assistir a resposta do Bolsonaro, já que a apresentação do relatório pelo petista Rogério Lopes, onde a carne não havia sido incluída, sofreu uma alteração quando o PL do Bolsonaro apresentou seu próprio destaque, pedindo a inclusão de carnes, peixes, queijo e de sal. Sim, os caras iam taxar até o sal. Situação constrangedora no ar, já que, como eu disse pra vocês, o governo prometeu picanha e ia entregar aumento de imposto. Como que ia ficar a base do governo, ou o próprio governo? Eles sabiam que nós usaríamos isso pra mostrar como que o cara mente e mente o tempo todo. Assistindo a situação e vendo que ferrou, o senhor Reginaldo vai lá e pede para que o PT aprove o destaque feito pelo PL de isentar a carne. E só fez isso porque sabia que ia perder e que essa negativa iria acompanhar o PT e o próprio Dilma pelos próximos anos. E então, no meio de toda essa cena teatral, eu tive que assistir o PT bater no peito, dizendo que a isenção da carne era uma pauta deles e que eles venceram. Assim, sem peroba na cara, sem nada. Bicho. Novo. Engraçado, senhor presidente, que o governo aqui diz que apoia com convicção essa emenda. Não é a mesma convicção do Lula. O Lula ainda disse, aqui ó, faz poucos dias, dia 2 de julho, semana passada, disse o seguinte, carne chique pode pagar impostozinho. O Lula disse isso, presidente. Ele que falou que ia ter picanha pro povo, disse que carne chique podia pagar um impostozinho. Agora que estava feia a coisa pro governo, que eles sabiam que iam perder, sabiam que quem defende o povo mesmo é a oposição, sabiam que a gente ia conseguir colocar a carne sim na cesta básica, inclusive sem aumento de tributo pros demais, agora vem aqui com o discurso que tem convicção. Não tem não. Lula não defende o pobre, não defende o povo. Se dependesse... Agora todos os parlamentares e a mídia lulista reproduzem matérias dizendo que a isenção da carne passou porque o Dilma quis. Dilma é o presidente, é o chefe do Taxade que não queria de jeito nenhum a carne sem taxação. Vocês querem me convencer que o deputado Reginaldo ia descumprir uma ordem direta do Dilma e não colocar a isenção da carne no seu relatório?
que ele bateu no peito e contrariou o Dilma num assunto tão sério quanto o todo mundo vai voltar a comer picanha? Nem sendo juninho demais pra cair nessa lorota, meu filho. O teatro que rolou ali foi exatamente o seguinte. O plano sempre foi taxar a carne. O Taxade já tinha isso certo e alinhado. Dilma aparece pra dizer que cabe um impostozinho gostoso na picanha, que o pobre não come, pra tentar reverter a opinião pública do gado, na esperança que eles mudassem de ideia porque seu mestre mandou. E até convenceu alguns, viu? Eu vi gente no Twitter dizendo que massa de pastel era praticamente coisa de rico. Real. Gado demais. E agora que o destaque do PL teve que descer goela abaixo, os caras vêm com essa de que só passou porque o Dilma quis. Dilma é o bonzão e o Taxade um malvadão que quer taxar até o Barroso que você faz no banheiro. Não duvido. Taxade, você vai pagar o pato, meu filho, porque você é gado. E o que me deixa mais irritada nisso são 2 pontos. O primeiro é que a mídia vai divulgar tanto, mas tanto, que a carne não foi taxada por causa do Dilma, até que essa mentira vire uma verdade. E o outro ponto é que a isenção da carne nos leva a ter o maior imposto do mundo. Os caras queriam evitar que a gente ultrapassasse o maior de todos, mas não teve jeito. Nós seremos os bambambãs do mundo inteiro, num país onde 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto. Entenderam por que foi um perde e perde? Literalmente foi um 7-1. A solução para isso, no meu ponto de vista, seria super simples. Taxa Globo. Os donos da Globo é bilionário. Mais de 10 bilhões em Rouanet para filmes e peças que ninguém quer assistir. Mas as prioridades do Brasil são os amigos do rei. E cortar do pobre parece ser a única saída. Tudo isso não passa de mais um vexame. Mas a conta vai chegar. Você vai pagar. E aí a gente vai lembrar de quem é a culpa. E essa culpa é do Lula.